E a Semana Mundial do Cérebro continua no Supera, e o Supera traz alguns dos convidados que são aqueles mais importantes da história do Supera, porque justamente estão nas nossas escolas. A gente está falando hoje da Silvia Becker Chaves, Maria Silvia Becker Chaves, de 75 anos, ela que é aluna do Supera em Jacareí, Sena. Que orgulho, hein, receber a Silvia aqui. E saber que ela tem muita história para contar e vai trazer esta vida, um pouco da vida dela, para quem está acompanhando esta semana que está excelente. Não é isso, Ana? Isso mesmo. Silvia, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Tá ansiosa? Não, normal. Você está acostumada a participar de vários eventos ao longo da sua vida. Não tô não. Bom, em desfile tudo bem, agora assim, podcast não. Aliás, podcast é uma coisa meio nova, né? Surgiu na década de 2000, 2007, 2008, por aí, eu acho, que eu me lembre. Então, isso eu nunca fiz, não estou acostumada. Mas tudo bem, novidade comigo mesmo. Silvia, você é aluna do Supera em Jacareí? Jacareí, sim. E conta um pouquinho, quem é a Maria Silvia Becker Chaves, de 75 anos, secretária executiva bilíngue, Sena? Isso foi no passado. Atualmente eu sou aposentada, né? Então já esqueci todo o passado. Apesar do Supera fazer lembrar, aí eu já me esqueci. O que importa é daqui para frente. As novas memórias, né, Silvia? Sim, sem dúvida. O importante é o presente, né? Passado, como dizem, já foi, futuro a gente não sabe, então é o presente que é mais importante. Mas não seria bom também guardar bons momentos, não deixar esquecer de jeito nenhum? Ah, não, eles ficam todos guardados, sem dúvida, não dá para esquecer, né? Sim. Não é porque passou que a gente apagou. Estão guardados só, apagados nunca. Bom comentário dela, não é porque passou que apagou, estão Não, guardados. só guardados. Exatamente, a gente está falando tanto de memória aqui, né, Sena? O Supera é esse gatilho de memória de milhares de alunos em todo o Brasil, pessoas como a Silvia, que fazem Supera para manter viva a memória daquilo que elas viveram a vida toda. E a Silvia tem muita história para contar, né? Ela já contou um pouquinho para mim, mas teve aí várias profissões ao longo da vida. Tive 4 profissões. 4 profissões? 4. Quais são elas? Bom, eu comecei como bancária, aquela bem simplesinha, que bem antigamente a gente preenchia os pedidos de cheque, aquelas coisas bem simples. Aí fiquei pouco tempo porque eu queria dar aula, porque eu ia ganhar muito mais, né? 3 vezes mais, então eu saí desse banco para trabalhar como professora de escola primária. Aí também, não é que me cansei, mas eu gosto de variar e de evoluir. Então, eu prestei concurso para o INSS, passei em 8º lugar e teria um emprego para toda a vida, que era o que eu não queria, para toda a vida. Depois de alguns anos, eu já quis mudar, porque eu gosto de mudar e inovar. Que sempre a mesma coisa, não gosto. Então, eu queria trabalhar na Johnson Johnson e antigamente era muito mais fácil do que agora. A gente queria e a gente ia. Atualmente, a gente quer e não tem vaga, não tem... É muito difícil. Então eu trabalhei na Johnson e aí fui passando pelas indústrias de São José, até meu último emprego, que foi o Lloyds Bank, que tinha aqui em São José. Você está falando para mim, Silvia, dos seus empregos quase que na categoria ali CLT, mas você já fez outras coisas da vida também fora esse regime CLT, né? Bom, trabalhei nas indústrias, primeiro, como eu falei, bancária, mas bem simplesinha, depois foi como professora, funcionária, e depois INSS, funcionária pública, depois nas indústrias de São José, começando na Johnson, na Eaton, na Fisher Control, na Bundy Tubing e por último Lloyds Bank. Qual que é a memória assim, mais significativa que você tem desse período que você estava nativa? Em que aspecto? Daquilo que te trouxe mais significado do ponto de vista do trabalho, quando a gente fala de memória, de boas lembranças, porque hoje, Silvia, principalmente nesse mundo assim tão efêmero que a gente vive, a gente não tem tempo de refletir sobre o trabalho, sobre tudo que a gente construiu. E talvez na sua época isso fosse mais possível, né? A gente tinha mais tempo de refletir porque o mundo não era tão rápido. Sim, pode-se dizer que sim. Bom, o que eu gostava era, primeiro, de variar e depois de evoluir, porque eu comecei como secretária júnior e depois bilíngue júnior, depois bilíngue e depois executiva bilíngue. Então, foi uma ascensão. E eu me retirei antes que houvesse a queda, né? Porque tudo tem uma ascensão e uma queda. Então, eu só fiquei na ascensão
e depois eu parei de trabalhar. Sena, você percebe que a Silvia tem uma facilidade muito grande para assimilar novas informações, né? Então, ela teve uma formação muito forte em secretária executiva bilíngue, fez vários idiomas ao longo da vida que eu sei, né? E chega aos 75 anos com uma reserva cognitiva inacreditável que o Supera só tá dando ali uma forcinha para ela manter tudo que ela fez ao longo da vida, né, Sena? Inclusive, em cima disso, até tem uma pergunta para a Silvia, pois se a Silvia fosse uma empreendedora, né, já vimos que você não se prende, não gosta de ficar muito tempo numa coisa só, isso ajuda a aumentar ainda mais as suas experiências, mas vamos imaginar Silvia empreendedora, porque aí teria que ficar presa, entre aspas, num segmento. Qual seria esse segmento que a Silvia iria avançar? Eu não sei qual seria mais o meu agrado, né? Mas também não iria durar muito, não, porque eu gosto de variar, sabe? Não adianta, e não ia conseguir ficar muito tempo naquilo só. Eu, quando trabalhei na Johnson Johnson, que foi meu primeiro emprego como secretária júnior, um dia eu falei para o meu chefe, eu queria variar, eu queria subir nesse emprego. Ele falou, só se você virar uma coordenadora. Aí eu fui ver o salário, não era lá essas coisas, então não me interessei. Porque eu visava aumentar o salário também, não era só ficar mudando, queria mudar para melhor. Da Johnson para Eaton, por exemplo, eu fui ganhando o dobro. Meu chefe da Johnson falou, não queria que eu saísse de jeito nenhum. E quando eu falei para ele, o salário lá é o dobro mais um pouco. Aí ele me disse, eu também sairia. Porque o dobro é o dobro, né? Sabe o que me lembra quando a Silvia fala da trajetória profissional dela, Sena? Um dos slogans do Supera, que é um dos mais importantes, que é novidade, variedade e grau de desafio crescente. A impressão que eu tenho é que a vida da Silvia é basicamente o roteiro do Supera. Novidade, variedade e grau de desafio crescente, porque ela nunca se prendeu a uma situação, né, Silvia? É por isso que eu gosto desse curso, gosto e gosto muito. Eu sei que o forte seria a memória, minha memória até o momento é excelente, realmente é excelente. Eu estou lá para dar essa continuidade, mas o que falta para mim é paciência, que eu não tenho muita, e, bom, é paciência mesmo que eu não tenho muito, acho que eu não tenho nada, eu sou muito ansiosa, né? E isso atrapalha um pouco, mas o Supera vai dar um jeito de eu O melhorar. Supera vai dar um jeito, com certeza. De eu melhorar. Essa falha minha, por enquanto, né? Não é grande falha, mas o resto no Supera eu gosto muito. O Abaco não muito, mas estou me dando melhor com ele agora. Mas Ainda nos bastidores, estava conversando com a Silvia, ela falou, matemática não é muito comigo. Eu falei, bem-vindo ao clube também. Sim, Mas o auxílio que dá, que o Supera dá para que a gente possa avançar, não fica na mesmice. Acho que isso você aplicou na sua vida também, né? Para você sempre estar inovando, sempre avançando, sempre seguindo. Seria isso, Silvia? Sim, verdade. Matemática não, porque eu sou mais ligada aos idiomas que eu adoro e às artes também, que eu também, antigamente eu pintava quadros, óleo sob tela, e em 2000 eu comprei um computador, aí a minha carreira de artista plástica ficou guardada, porque eu gosto muito mais de informática e do computador do que das minhas telas. Aí eu fiz um curso também de web design, 2 anos de curso para fazer páginas para a internet. Só que esse curso eu fiz assim mais como hobby. Eu não tinha nem terminado o curso, eu já tinha até um senhor que me pediu para fazer página para a loja dele, site para a loja dele. E eu falei, ai não, eu não quero. Eu quero, é só hobby mesmo. E acho que até acabei esquecendo, tirando o Photoshop, que eu gosto muito, não esqueci. Agora o resto da web design também ficou guardado nas memórias. que incrível, né? A Silvia, conforme ela fala, a gente vai só se surpreendendo, né? Porque o que ela entrega de memória, né, de recordação,
é inacreditável por conta justamente dessa abertura que ela sempre teve para a vida, né? Eu perguntei para nossa franqueada de Jacareí sobre uma aluna assim muito aberta, muito disposta, e ela justamente falou da Silvia por conta dessa capacidade que ela tem de estar aberta ao novo. Sena, olha, eu arriscaria dizer, a gente não está aqui hoje com a nossa especialista em envelhecimento, que é a doutora Thais Bento, mas eu arriscaria dizer que o segredo da longevidade é hoje essa postura da Silvia, que é essa abertura ao novo constante, que é também o que o Supera oferece para os seus alunos, né? Não se prender. Não se prender a nada e sempre aberto ao novo, ao diferente, ao aprendizado, né? Ela falou aqui, eu sabia dos idiomas, sabia das várias profissões, mas fiquei surpresa, ela falou ali, parece Photoshop, alguma coisa assim. Que história é essa, Silvia? Você aprendeu também um pouco de tecnologia nessa sua trajetória? Sim, porque o curso Web Designer tem várias matérias, entre elas o Photoshop, porque para fazer uma página de internet precisa de CorelDRAW, Fireworks, precisa de muitos temas, muitos, como se diz, muitos recursos para poder conseguir fazer a página, desde o desenho até tudo, como se fosse um marketing também, né? Aquela página precisa dar confiabilidade, credibilidade para quem visita essa página de tal determinada loja ou outras coisas. Então, é importante a gente saber tudo isso um pouco para poder organizar. E eu, então, aprendi muito no curso. 2 anos de curso dá para aprender bastante. E o Photoshop até que não aprendi tanto, mas como eu gosto tanto do Photoshop, eu aprendi por minha conta, porque o Google é o mundo, né? Então, está tudo lá. É só olhar os vídeos e os tutoriais, que são muitos, a gente aprende tudo pelo Google. Adoro o Google. É Doutor Google. Doutor Google. Ana, tô sentindo a gente muito sério. A Silvia, eu tenho certeza que ela deve ter guardado alguma coisa aí no coração, na mente, nas memórias, algo que, se você lembrar ou recorda, você ria sozinho. Silvia, mas assim, antes até de você falar dessa memória, assim, até contextualizando, porque a gente gosta de caos, né? A gente gosta de história, história inusitada, e eu queria que você contasse aí algumas das suas histórias, até mesmo de juventude, e que são histórias colecionáveis, né? O que geram bastante interesse. Uma delas eu sei que envolve, sabe quem, Sena? Okay. O Silvio Santos. Tem? A Silvia tem história com o Silvio Santos, eu queria que ela falasse pra gente. Com o xará dela. Sim, exatamente. Vamos querer saber, hein? Conta essa história pra gente, Silvia. É muito simples. Antigamente tinha um programa chamado Cidade Contra Cidade e Jacareí foi, né? Uhum. E me escolheram para dois papéis. Um era um bailado, porque foi há muito tempo atrás, vocês nem tinham nascido ainda, 69, 70, que teve um bailado em homenagem à Copa do Mundo, Copa de 70. Uhum. E depois teve algumas pessoas, uma loira, uma morena, uma negra, representantes da cidade. E eu fui como a loira da cidade. E o nosso grupo ganhou do outro grupo e tal. Nós conseguimos os pontos necessários. E tirei foto com o Silvio Santos, né? E eu achava, eu o admirava, eu o admiro até hoje, né? Por tudo da vida dele, por todo o passado, por tudo que ele conseguiu. Sim. E também ele era um homem muito bonito. Tenho que concordar. Essa observação assim foi muito peculiar. Ele era um homem muito bonito, né? Eu senti uma certa leveza nisso aí, para não falar profundidade. Sim, exatamente. Não, mas foi bacana. E esse momento ficou marcante na sua vida. Sim, pequenos momentos que vão marcando. E todo mundo tem. Inusitados também, né, Silvia? Porque quando que a gente vai imaginar, assim... Eu, pelo menos, assim, as minhas memórias, elas são bem, assim, aleatórias como as suas, mas elas são muito sagradas, né? Aquilo que aconteceu ali em algum momento da nossa vida... Você não conta pra ninguém. Eu conto. Olha, eu sou bem boca aberta. E eu gosto de falar delas, mas eu acho que, assim, isso é um ponto curioso que você falou, que as nossas memórias, quando elas não são fortalecidas, elas vão perdendo peso. E não é uma questão só de esquecimento, é uma questão, assim, também da gente ter um cuidado com aquela informação, né? Pode parecer uma coisa solta no nosso passado, mas tem muito a ver com quem a gente está se tornando ao longo da jornada. E eu percebo que você chega na sua jornada de 75 anos muito leve, com todas as Silvias que você foi ao longo da sua jornada. Mas provocar, Silvia. Foram muitos papéis, né? Sim. Um deles é, por exemplo, algo que já aconteceu e hoje você não faria de jeito nenhum, Silvia. Tem alguma coisa que possa contar pra gente?
Tô provocando. Esses desfiles, por exemplo, É. tudo na vida Desfile tem. de moda? Esses desfiles alguns que eu participei. Quantos desfiles você participou? Quero saber. Não, coisas do passado. Não, E- conte pra gente. A gente quer saber, não, né, pode Sena? contar. Exatamente, A gente quer pra muito provocar saber. a sua memória. A gente quer saber como que foi, onde que Não, foi. então, essas coisas já passaram, né? Sim. Tudo tem a sua fase, a fase adolescente e tal, e, né? Que combina mais. E depois, um dos últimos desfiles que eu iria participar era um desfile de moda de uma loja de Jacareí, que eu fui convidada, tal, ia ter teve um baile em Jacareí, e eu iria desfilar nesse evento. Mas o primeiro marido faleceu, então no mês seguinte que teve o baile, eu até fui no baile. Até fui porque a gente já tinha mesa, tudo, e depois ele morreu, mas vou fazer o quê? Foi ele que morreu, não fui eu? Então eu fui, mas não desfilei. Falei para a dona da loja que eu iria ao baile, claro, mas desfilar também seria muito, né? Então eu não desfilei. Seria esse último desfile que eu não participei. Apesar de já ter mais idade, né? Já tinha 50 anos, mas eu iria, era um desfile de moda. Atualmente já não iria mais, eu acho que tudo tem seu tempo, esse tempo de desfile já passou, então tem coisas novas para fazer, né? Ô Silvia, ainda falando desses papéis que a gente estava falando, né? Eu tô me impressionando aqui com a conversa com a Silvia, porque, assim, olha, a gente tem aqui muitos anos que a gente trabalhou com Riqueza rádio. de vida, né? E eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa como a Silvia com tantos papéis diversos que ela exerceu ao longo da vida. Não, é só ir cutucando as pessoas que aparecem os papéis que ela teve, porque as pessoas às vezes não contam ou não destacam os papéis, né? Então parece que não teve nenhum papel, mas todo mundo tem muitos papéis, é só questão de descobrir, né? Se for escrever um livro, todo mundo escreve e tem histórias para contar infinitas. Inclusive, esse é o tema da Semana Mundial do Cérebro nesse ano, os caminhos da memória. Quantas pessoas você é? A Silvia foi muitas pessoas, eu consigo imaginar cada um desses papéis, assim, porque ela vai contando as histórias e a gente vai imaginando a Silvia naqueles papéis. Os Como personagens, a os gente vai juntando. personagens. E ela falou uma coisa assim, muito rapidamente, Sena. O meu primeiro marido faleceu na época que eu fui chamada para um desfile. Você foi casada? Sim, com esse fui casada, Quanto os outros seguintes... Quantos outros? Não, mais 2 só. Você enviuvou dos dois? Não, o segundo morreu. O segundo era 20 anos mais novo. Achei que fosse durar mais, né? Mas morreu. Morreu. O terceiro era mais novo também. Esse não morreu. Como eu digo, né? Os dois tomaram o veneno. O terceiro não quis tomar o veneno, então dispensei. Me fez lembrar uma história de Silvia, se me permite, e vou contar até para Ana também. Tem um conhecido que a tia dele namorou 2 que faleceram. E estava namorando um terceiro, e esse meu amigo, ele falou: tia, você já matou 2. Você vai querer... E o terceiro era um açougueiro, né? Ixi. Você vai matar o terceiro? Eu falei: não, filho, eu não mato ninguém. Quem mata é Deus, eu só dou canseira. Seria mais ou menos isso? É bem assim, né? É Deus que mata mesmo. A gente não tem culpa, né? Que se eles morrem. A gente E não é vive. só isso. Os homens morrem primeiro, Sim, né? sim. Quantas viúvas a gente não conhece? Centenas. E quantos viúvos? Sim, mas Poucos. Silvia, você sabe que a gente está brincando aqui, né, e falando da viuvez, que é um assunto muito sério, né, para os nossos alunos também, muitos alunos no Brasil que são viúvos, viúvas, e a gente brinca, não aqui faltando com respeito, né, com os viúvos e viúvas, jamais, mas olhando pela perspectiva, Sena, pelo prisma da leveza da vida, né, Sim. porque a única certeza que nós temos é a morte. E o imposto de renda, né? E o São duas imposto de são renda. duas certezas. Exatamente. Então a gente não tem muita opção, né, de ficar trancado nesses assuntos. Não que isso signifique que a gente está relativizando a morte ou mesmo a Nunca, vida. jamais. Jamais, né, Faz Sena? parte da vida. Faz parte da vida. Faz parte. E eu acho que a Silvia entendeu... Opa, meu microfone. Eu acho que a Silvia entendeu muito bem esse recado da própria vida, né, Silvia? Porque eu vejo isso, se você me permite dizer, não pelo que você está falando, mas pela serenidade do seu olhar. Que você não tem esse peso do que a vida trouxe para você e te entregou. Não tenho peso nenhum. São fases da vida que vem, que passa e depois surgem novas e assim a gente vai levando, né? Não somos donos de nada mesmo, nem do nosso corpo, só da nossa alma. Muito bom. E é o que a gente vai levar da vida, é tudo aquilo que a gente leva mesmo, que a gente Sim, angaria, sem que a dúvida. gente aprende, que a gente conhece, né? Esses fatos
fazem com que a gente seja o que a gente é no dia de hoje, né? Indiferente o personagem que pegamos, não foi isso? Verdade. Lucena, falando um pouquinho sobre personagem, que é o tema da Semana Mundial do Cérebro, Silvia, você sentiu na sua vida, assim, que algum personagem, quando a gente usa esse tema, essa palavra com muito respeito ali ao tudo que ela significa, mas algum personagem, algum papel que você exerceu foi muito difícil? Em algum momento foi muito difícil ser a Silvia? Nunca. Por quê? Por que não? Porque não, por mais situações difíceis que eu possa ter tido, são situações que a gente vence e que passa. Então não tem assim nada especial para dizer, nossa, aquela situação foi horrível. Não, nem sei mais o que foi. Poderíamos dizer que passou. a Silvia tem personalidade forte? Eu acho que sim, apesar de ser do signo de Gêmeos, que é um signo meio assim, né? Não é um signo forte, que nem um ariano, um leonino, é um Gêmeos, né? Mas tudo bem. É um Gêmeos, né? É um Gêmeos, sim, mas eu tenho ascendente em Áries, que é um signo que eu acho muito bom, então já tem uma qualidade aí, né? A Silvia vai falando, ela fala assim, e tal coisa passou, e passou. E aqui no Supera, assim, a gente fala muito de memória e de lembrança. Memória, assim, até para quem está nos acompanhando, é importante a gente fazer esse ponto, assim, de atenção. A memória é muito mais como a gente se sentiu em relação ao que aconteceu do que o que aconteceu de fato. E aí entra uma palavra que eu gosto muito, que acho que a Silvia trabalhou muito isso ao longo da vida dela, que é o ressignificar. Não é que ela não lembre. Eu acho que ela lembra muito bem por conta da reserva cognitiva que ela tem, que eu sei, né? Por conta da memória que ela tem. Mas ela ressignificou muitas coisas, acredito, para conseguir chegar tão leve aos 75 anos. Eu tô errada? Não, certíssima. Fiz a leitura, tá vendo? Sou uma excelente entrevistadora. Você é boa nisso, viu? Olha, anos eu adoro uma conversa. O quê? Ela deu uma nova roupagem para um acontecimento, algo que está guardado de forma diferente. Então, mas esse é o segredo do bom envelhecer, né? Porque a gente não tem a chave, Silvia, para tudo que vai acontecer. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Não, aí que é emocionante, né? Exatamente. As surpresas da vida, né? Para o bem ou para o mal, mas são surpresas. Se foi bom, a gente guarda uma boa recordação. Se não foi, a gente Ressentimento apaga. Nunca. Não vale a pena. Não vale a pena. Não, envelhece da ruga. Adorei essa resposta. Ô Silvia, e agora sim, eu sei que você tem aí esse papel, né, essa tarefa de ressignificar muito forte dentro da sua personalidade. Mas é claro que eu quero te perguntar sobre memória, que é justamente o que o Supera trabalha, né? A gente precisa lembrar pra gente ser. A gente só é porque a gente lembra. Será que eu estou falando besteira? Eu acho que não. A gente é porque a gente lembra. Silvia, o que você mais lembra de tudo que você viveu até agora, do ponto de vista de esta é a memória mais forte da minha vida em relação ao que você é, ao que você viveu? O que a sua existência significou para você até agora? Olha, não tem um ponto só, sabe? A vida inteira é um conjunto de pontos, então não posso dizer, aconteceu tal coisa, foi forte. Não, eu não sei, nem que eu fique pensando horas aqui, eu não vou saber uma coisa. Para mim são coisas que se sucederam e que passaram, mas estão lá. Realmente posso lembrá-las de todas, mas passou, não tenho assim nada marcante, sabe? Não sei, não tem. E se a gente puder falar agora um pouquinho com a Silvia sobre o Supera, Sena, vamos conversar um pouco, porque assim, eu tô curiosa pra saber, eu assim, vou ser muito sincera com você, eu tô curiosa pra saber que depois dessa vida incrível, o porquê Silvia se matriculou no Supera Ginástica para o Cérebro. O que fez você decidir fazer? Uma coisa muito lógica, né? Porque eu faço exercício físico há muito tempo, fiz 10 anos de yoga para ver se diminuía um pouco minha ansiedade e minha paciência. Diminuiu? Não diminuiu nem minha ansiedade, nem minha paciência, nem minha a franqueza. Fiquei ansiosa em fazer. Sou super ansiosa e nem tenho concentração suficiente até hoje, né? Com 10 anos de super 10 anos de yoga. Você ainda tá fazendo yoga? Não, eu fiz 10 anos, não faço o yoga, mais você foi fazer yoga pra te desestressar e ele te estressou? Não, de jeito nenhum, imagina, nunca. Eu gostava muito da yoga, ainda gosto, só que no momento não pratico. Fiz 10 anos, mas não é que eu fiz exatamente para isso, eu fiz também como uma atividade física, atividade mental e meditação e tudo mais. Mas eu falo que, é brincadeira que eu falo que nem com 10 anos eu consegui ser menos ansiosa, mas é verdade.
E no Supera, respondendo a primeira pergunta, que realmente eu sempre fiz muito exercício físico e mental, assim, só os exercícios dos cursos que eu fazia, da faculdade e tal. Mas um exercício para o cérebro mesmo, como é o Supera, eu nunca tinha feito, mas já conhecia pelo Google, pelas leituras, porque eu sou muito curiosa, gosto de ler muito, né? Então já sabia da existência do Supera. Aí falaram que tinha em Jacareí, e eu fui até lá. Já no mesmo dia que eu fui, já fiz a matrícula, já, sabe, não fui nem só para ver, para assistir uma aula, não, já sabia que iria gostar. E onde que o Supera Realmente. te surpreendeu nesse É isso que eu ia perguntar, porque assim, a jornada da Silvia, ela é surpreendente, né? E ela falou, mesmo com toda esta bagagem de vários idiomas, me fala aqui, Silvia, é bilíngue, português, inglês? Não, bilíngue, português e inglês, que eu Aham. trabalhei durante esses Ok. 10 anos com um americano, e o meu último emprego, Lloyds Bank, meu chefe era inglês, Uhum. então só parou aí. Agora, francês eu já aprendia desde antigamente, a gente falava ginásio, atualmente eu não sei, parece que é elementar, não sei nem o nome da escola. Eu aprendia latim, como todos, né, da minha época, latim, aprendia francês e aprendia inglês. E sempre gostei muito de idiomas, talvez porque meu pai é filho de alemão com Suíça, e ele nasceu aqui, mas ele foi para a Alemanha para estudar. Então, ele falava alemão, claro, ele falava alemão, português e inglês. A minha avó falava francês, alemão e português. E do outro lado da minha mãe eram italianos, e minha mãe falava francês, italiano e português. Então, era muito Isso já era idioma. muito forte, Sim, né? era muito forte, mas ao mesmo tempo não foi muito legal, porque com tanta mistura eu não aprendi nada com eles. Uma família mundial que eu tô vendo, Então, viu? mas aí acabei não aprendendo nada. Se fossem dois pais alemães ou outra italiano, sei o que for, e falassem comigo no idioma, eu saberia. Mas da mesma forma, eu sempre gostei muito de idiomas, até japonês eu fiz 3 meses. Alemão. Alemão fiz também. Eu fazia antes da pandemia, eu fazia um pouco de francês, só conversação, porque eu já tinha uma base. Eu já tinha feito 1 ano de espanhol e fazia alemão e fazia italiano. Aí veio a pandemia e parei com tudo, e agora não voltei nada ainda. Porque alemão acho que eu não vou voltar tão cedo. Realmente é uma língua bem difícil, não é assim muito só vai lá e aprendeu. Eu não sou de sentar e estudar, sabe? Eu gosto de ir levando, assim como faço com o italiano, o espanhol, que a gente vai levando e aprende. Sim. Então, e com toda essa bagagem, que agora ela fez aí uma introdução, né? E ela falou só dos idiomas. Então, mas Por que você que o fez Supera? você fez Como essa que o Supera te pergunta. surpreendeu? Porque você já era uma pessoa muito aberta a essas informações todas que, por exemplo, um curso de idiomas oferece. Por que que o Supera te surpreendeu? Surpreendeu porque o Supera é muito dinâmico, é muito versátil. Eu adoro o Supera porque não é todo dia a mesma coisa. É assim, o professor. Professor não, tem outro nome, né? Não é professor? Educador. Educador de Jacareí. Ele é muito dinâmico, ele apresenta muita coisa diversa. E eu adoro essas coisas. Você vai para a aula, tem o ábaco todo dia, que eu não gosto muito, sabe, do ábaco. Porque gosto mais de fazer conta de cabeça. Mas eu sei que não é assim que funciona, então eu vou engolindo o ábaco. Mas e o resto... Engoli no ábaco. O ábaco foi ótimo. engolindo. Mas o resto, eu realmente gosto muito. E não é me gabando, mas já gabando. Eu vou muito bem no Supera. Realmente eu vou muito bem. Eu sinto que eu vou bem. Enquanto o Edivaldo está explicando muita coisa, eu já estou sabendo, já quero responder, mas tenho que deixar a ansiedade do lado e ter paciência, que eu estou procurando desenvolver. Não ficar respondendo porque ele está perguntando para outra pessoa, né? Já estou sabendo a resposta, porque eu sou ansiosa e tenho facilidade e gosto do que é apresentado. Então, tá tudo feito ali, né? É dinâmico, eu gosto, é bom, é um curso excelente e eu já estou lá há mais de 1 ano, meu contrato já venceu e eu não pretendo parar tão cedo porque aquilo tem uma evolução no meu aprendizado. Então, eu adoro Supera. Eu tô vendo que casa muito bem Silvia e versatilidade. É isso? Sim, você acertou. Dinamismo também. Eu não gosto dessas coisas monótonas, paradas, sempre a mesma coisa, tal. Aquilo me cansa, não vai. E o signo de Gêmeos é assim, é de novidade. Eu fico encantada com a fala dela, Sena, porque
A gente percebe, né, quanto a Silvia foi robusta de qualificar o Supera no que ele realmente é, né? Uma escola de excelência de ginástica para o cérebro, a maior da América Latina e do mundo, né? Hoje referência e pioneira no mercado. E ele consegue encantar os seus clientes, assim como encantou a Silvia, que já tinha uma bagagem cultural muito grande, né? A gente tem alunos em todo o Brasil que são semelhantes à Silvia, que tem aí toda uma vida, né, de estimulação ao cérebro, seja pelo ensino acadêmico, né, pela abertura ao aprendizado, como ela muito bem colocou, e que mesmo assim se encantam com o produto, com o serviço Supera. Isso é demais. Eu adoro ouvir sobre o Supera, principalmente quando vem de um aluno assim que reconhece o valor deste serviço que é hoje pioneiro em todo o país. Muito obrigada, viu, Silvia? Sim. Mas não estou me despedindo de você, não. Só estou agradecendo, mesmo que eu realmente gostei de ouvir você falar. Eu gosto de falar para minhas amigas, para todo mundo, eu falo do Supera, a maior parte não sabe nem onde fica, nem o que é. Eu já tenho um arquivo já falando o que é o Supera, o que tanto elas podem aprender. Isso daí gratuitamente, eu não ganho nada com isso, mas eu faço questão que as pessoas conheçam e vão assistir uma aula gratuita, que é para ver como é bom isso, porque elas falam, eu já faço isso, faço aquilo, eu faço dança, eu faço tricô. Eu falei, você faz tudo que é automático, você tem que ir lá para ter uma coisa que vai usar o seu cérebro e não uma coisa robotizada que vocês fazem. Nem me respondeu. No Zap ele nem me respondeu, mas acho que ela pensou. Sim, isso que é muito importante, né? Às vezes alguém pergunta, mas palavra cruzada, mas tricô, crochê. Eu faço crochê, mas são esforços repetitivos, né? Isso não adianta nada. Não adianta nada. É bom, é bacana. Mas eu nem até gosto. a Lívia vai explicar isso um pouquinho pra gente, a diferença entre atividade cerebral, que é o que a gente tá fazendo aqui agora, formulando perguntas, né? Fazendo uma entrevista, e um exercício cognitivo direcionado. É muito diferente. É eu muito nem diferente. Gosto. Esse negócio de tricô, crochê, quando eu fazia elementar, o ginásio, não sei o nome atual, quase que eu repeti, né, por causa dos trabalhos manuais. Tinha crochê na escola? Tinha crochê, tinha tricô, tinha sapatinho, tinha não sei o quê, tinha um tal de macramê que, nossa, quase que eu repeti por causa de tudo isso, porque é uma coisa muito mecânica, nunca gostei disso. Eu gosto de novidades e coisa que use a cabeça para pensar mesmo. Não é só por causa do Supera. O meu jeito é esse, por isso que eu me dou bem com o Supera. Uma pergunta que surgiu uma dúvida em relação, está falando do Supera, uma aluna aplicada que a gente já observou, mas indo para o lado um pouco mais buscando a infância, na parte de jogos. Você se dá bem também ou você não é muito para esse lado? Jogos do Supera? Exato. Sim, adoro. Por quê? Achei. Eu gosto de todos os jogos. No meu computador eu tenho vários jogos. Eu compro jogos, alguns que não são aqueles de bolinha que você joga, você não muda de fase, é tudo igual. Não, eu gosto daqueles jogos que você tem uma evolução. Você vai Desafiadores. Tem um propósito, né? Que você vai mudando de fase, não é sempre aquilo. Quando você abre o computador, o jogo já está ali, você vai fazer outra fase. E é isso que eu gosto. Não é uma coisa repetitiva e igual. Eu quero novidade. Isso é interessante que a Silvia falou, porque assim, para quem tá nos acompanhando e não conhece o Supera, os jogos do Supera, eles têm exatamente essa finalidade, Sena, que é de oferecer um estímulo muito específico para o cérebro em relação àquela atividade, né? Então, às vezes a gente subestima, né? É da gente subestimar, é jogo, é coisa de criança. Não. No Supera não é nada disso, né, Silvia? Não, eu adoro os jogos do Supera. Além, eu acho que desenvolve a criatividade, desenvolve o raciocínio sem dúvida, ajuda a memória, visão espacial. Nossa, eu adoro os jogos do Supera, de verdade. Incrível. E você achou que você jogaria, assim, esses jogos aos 75 anos? Porque eu não sei se você, ao longo da sua vida, teve essa prática. Eu tô falando por mim mesmo, porque eu não sou uma pessoa de jogos. Mas eu tenho certeza que eu jogaria muito se eu estivesse no Supera. Você se imaginava, assim, gostando tanto de jogos hoje? Bom, aqueles jogos do Supera, eu gosto. Agora, esse jogo, às vezes tem lá um que parece dama. Outro dia teve um que era bingo. Eu não gosto de bingo. Foi o único dia que eu não gostei muito foi o dia do bingo, porque não era bingo, era bingo com profissões. Então, mas era a mesma coisa. Sorteia lá, você risca lá, fez coluna, fez diagonal. Tá. A dinâmica era a mesma. Não, é tudo igual. Eu não gosto disso, não. Eu não gosto desse jogo. Agora, tem outros que eu adoro. Por exemplo, tem várias figuras geométricas que manda fazer alguma coisa, bom, seguindo lá, né? Cinema, jardim e tal. Então, você é sorteado com algum, você olha lá, o meu é cinema. Então, vou fazer aqui, vou montar e as outras pessoas vão descobrir o que é.
é muito interessante, porque além de você desenvolver a sua criatividade, você vai querer passar para as outras pessoas o que você fez. Então, você tem que fazer de uma forma que todo mundo acerte, para você ganhar pontos. Então, nossa, esse jogo eu acho muito criativo, acho ótimo. Eu classificaria a Silvia de não dama e sim xadrez. Sim. Nunca joguei xadrez, mas eu não sei, sabe por Acho quê? que você iria Não, sair não bem. iria, sabe por quê? É. Eu não tenho muita paciência e eu não tenho concentração. Eu tô falando aqui, mas eu tô ouvindo o som ali do ar-condicionado, se passar um carro eu escuto, eu não sou focada naquilo, sabe? Eu sou, assim, muito dispersiva. E isso não é legal pro xadrez. Então eu nunca nem xadrez, tentei realmente jogar. lance exige que muito, Cada Eu- peça tem um movimento diferente, Eu você tem que sei, pensar eu no sei. que vai É. fazer. Sim. Eu sei entendi. disso. E ficar parada, assim, olhando. Não, vou fazer esse movimento. Não, é aquele. E é o adversário. Será que ele faz o quê? Ai, não vai dar certo comigo. Porque é muito parado. E tem que ficar muito concentrada. No Supera não tem xadrez, mas Ainda tem ainda bem ela falou. Porque é exatamente por isso, porque aqui é novidade, variedade e grau de desafio crescente. Silvia, olha, a gente já tá chegando ao finalzinho da nossa entrevista, é uma pena, porque eu sei que tem muita história aí pra contar, e se você me permite, eu acho que uma das coisas mais incríveis que a gente viu hoje aqui nessa entrevista com a Silvia, a cena, foi esse constante movimento, não apenas dela durante a vida, né, de se movimentar de acordo com o que a vida oferecia, mas eu percebi também que você sempre falava, eu sou muito ansiosa, ainda não tenho atenção, o foco que eu gostaria, e isso é muito interessante porque mostra muito da sua trajetória, da sua jornada de autoconhecimento. Sim. E autoconhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. E eu queria que você até falasse, até pra gente já ir encerrando, como que o Supera te ajuda nesse processo de autoconhecimento e de você se encontrar ainda e buscar tirar o seu melhor aos 75 anos de idade, o que é belíssimo e uma lição para todo o Brasil que está nos acompanhando. Bom, eu não sei o que tanto posso responder para você, porque, como eu já falei, posso até me repetir, lá o que eu espero é que eu melhore um pouco essa ansiedade, que eu melhore um pouco a minha concentração, que eu não tenho muita. Se eu quero, eu tenho, porque quando chega no aba com aquelas continhas ali, eu tenho que ficar ali. Mas é um olho aqui, o ouvido ali, sabe? Não sou total concentrada, mas o que eu mais procuro mesmo no Supera é isso, porque a minha memória, até hoje, eu posso dizer, ela é excelente. Eu sei pelos testes que o educador passa, num instante eu resolvo e já, né, acerto tudo, então dá para eu me autoavaliar como memória excelente. Agora o resto eu vou levando, né, assim, lá no Supera e tento melhorar alguma coisa, né? Poderíamos dizer que você já tem autoconcentração. Falta você reconhecer isso em você mesmo. A autoconcentração, quando a pessoa quer, a pessoa se concentra, né? Quando quer realmente. Sim. É um Mas- desafio, né? Desafio. Ainda mais esse É mundo muito. ultra Todos os conectado. Então, eu acho tão. Eu tenho uma amiga que é tão assim. Se ela está aqui, eu falo: olha, você está escutando aquele cachorro que está latindo? E ela fala: nem ouvi. Por quê? Ela se concentra. E aí o marido dela falou: eu já ouvi faz tempo. É do meu time, né? Que está um ouvido aqui, outro lá fora. Então, eu não sei o que é melhor. Se é essa concentração total ou é ser tão dispersiva e ao mesmo tempo capta aqui, capta ali, eu não sei. Eu só sei que eu sou assim. Mas todo mundo é o que é, né? Com suas qualidades e defeitos. Então eu tenho alguns defeitinhos que eu até cultivo. E as qualidades eu também já sei de algumas, né? Então, E minha última perguntinha para fechar nossa entrevista. Silvia, você é feliz? sim, já nasci feliz, já nasci sorrindo. Quando eu me levanto, eu já levanto assim, de bem com a vida, sabe? Eu não sei negócio de, eu quero ser uma pessoa idosa, alegrinha, não essas implicantes e chatinha. Quando às vezes eu me implico com as coisas, que geralmente são os barulhos, que o meu ouvido é muito sensível, infelizmente é muito apurado o meu ouvido. Então tem os sons que me incomodam, sabe? Mas independente disso, eu me sinto feliz. Tirando essas coisas chatas da vida, eu não sou uma pessoa, não quero ser uma pessoa idosa, chatinha, que fica se implicando com tudo na vida. Procuro cada dia me implicar menos com as coisas, para não ser isso, porque é muito desagradável, né? As pessoas de idade vão ficar reclamando, quem está perto não aguenta. Poderíamos dizer que as coisas chatas da vida a gente supera. Não é isso? Supera sempre. Nossa Supera vida é um eterno supera.
Silvia, muito obrigado pela sua atenção. A gente não consegue dar Cruzamento. mão. Ai, que linda, Deus. Eu obrigada. agradeço. Eu amei a sua entrevista, a gente amou, né, Cena? E fica aí esse gostinho de quero mais, porque eu tenho certeza que tinha muita história aí pra gente contar. Infelizmente, a gente não tem tempo, Que mas você agradeço é uma muito. boa pessoa de... Não é marketing é o Vitor, né? Mas também você seria boa no marketing, porque tem tudo a ver você. Sabe ouvir, sabe falar, sabe perguntar. É tudo de bom. É que a gente gosta de uma prosa, né, Cena? Ah, deixar vai a noite deixar, toda, vai. o dia Mas é todo, claro, a manhã dependendo toda. das pessoas, a gente conversa a noite toda mesmo. Já fiquei horas no telefone conversando, porque a pessoa tinha muito assunto, sabia ouvir e sabia falar. Então é muito bom. Aí a pessoa passa horas, né? Porque só ouvir não dá. Monólogo também não. Não Tem dá. que ser diálogo. Muito bom. No caso aqui, um triálogo. Triálogo. Silvia, obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Foi um prazer imenso. Eu que agradeço a vocês. Vocês dois são ótimos. Vocês dois são o Supera. Ai, que linda. Obrigada, Cena. Agradeço também, Ana, foi muito bacana e tem muita coisa boa para acontecer ainda aqui no Supera. Exatamente. E o podcast da Semana Mundial do Cérebro continua e você, claro, acompanha pelas redes sociais. Siga o Supera nas redes sociais, @métodosupera.